Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma sexta-feira, participar da live Entre Elas, entre nós e entre vocês. E a mais ilustre presença que nós desejamos as boas-vindas nessa noite é o Espírito Santo. Que Ele esteja aí com você e você sinta realmente a presença dEle na sua vida, no seu lar, aonde você estiver, assim como nós aqui também sentimos a presença do nosso Espírito Santo. Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Esse foi o pedido de Jabez. Ele orou e o Senhor atendeu. Está difícil? Muitas tribulações, muitas tempestades, dias difíceis, soluções que parecem que não tem nenhuma clareza, que não vai ser resolvida? Apenas ore e ouça a resposta do Senhor no seu coração. E não permita que a sua vontade atropele a vontade de Deus, atropele a voz do Senhor. Que o Espírito Santo possa dar discernimento, que você possa ouvir e discernir a voz do Espírito Santo e obedecer somente à vontade do Senhor. Amém? Eu gostaria de estar convidando você para juntos estarmos louvando ao nosso Deus. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele te chama. Então somente ouça a voz dele e o obedeça. Aleluia, Jesus. Então somente creia e espere nesse Deus maravilhoso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido seja o seu nome, hoje por todo sempre. Senhor, tu és meu, eu sou teu, Senhor. E entre nós, ó Pai, que esteja somente a oração, que o seu querer seja, Pai, em todo o tempo todo, o meu querer também. Amém. Em nome de Jesus, que esse louvor possa ser uma oração nas nossas vidas. E eu gostaria de estar lendo para você, brevemente, rapidinho, uma reflexão essa noite.
aqui deixar, eu deixei aqui no meu bloco de anotações, deixa eu só ver aqui. Espera aí. É muito bom, né? Mas às vezes deixa a gente na mão. Aqui, abri. Eu gostaria de ler uma reflexão para vocês. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a palavra dessa noite fosse atitude. Essa é a palavra que nós vamos meditar durante a reflexão, tá? E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa reflexão. Ela é bem curtinha, porém, ela tem um ensinamento muito valioso. Essa reflexão tem por tema o leão e o elefante. Diz assim: o leão é chamado o rei da floresta, embora suas características naturais sejam desfavoráveis para receber esse título. Afinal, ele não é o maior animal, nem o mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais rápido e o mais poderoso. E tampouco é o mais trabalhador em relação aos outros animais da selva. Por outro lado, existe um animal que faz jus ao título de todas essas qualidades que já foram mencionadas anteriormente. Se você pensou no elefante, como já é o título, muito bem, você acertou. O elefante é fascinante. Ele pode viver 60 anos ou mais. Pesa cerca de 7,5 toneladas. Possui uma força descomunal e é extremamente inteligente. Curioso é que com toda essa força e poder, o elefante não é o rei da floresta. Você já se questionou por que o leão é o rei e o elefante, sendo tão poderoso, né, tão forte, é o súdito? Pois bem, pelo simples motivo de como exercem a liderança. Isso cabalmente os diferencia um do outro. O elefante é mais inteligente, mais forte e mais poderoso que o leão. E assim mesmo não consegue se opor a ele por muito tempo. Sua percepção é diferente. Quando ele olha para o leão vindo em sua direção, ele se esquece de tudo que ele é. Ele esquece da força que ele tem e foge. Pelo contrário, o leão o afugenta apenas com a sua presença. Quando o elefante olha para o leão, pensa assim: lá vem o rei, lá vem o leão, e se eu não fugir agora mesmo, ele vai me atacar, ele vai me matar. Diferentemente, o leão olha em sua volta e a sua visão do mundo é totalmente diferente da visão do elefante. Ele olha o elefante bem maior do que ele, bem mais forte, bem mais pesado, sabendo que pode matá-lo apenas com uma pisada. E mesmo assim, o leão ataca o elefante. Ele vê o elefante e pensa: aquele ali é o meu almoço, não posso perder. E seguindo seus instintos, ele ataca o elefante e o vence. O que faz do leão o líder não é o seu tamanho, não é a sua força, e nem tampouco a sua inteligência. O que faz do leão líder é a sua atitude. Isso se aplica em sua vida? Você é uma pessoa de atitude? Eu não quero dizer aqui sobre liderança. Hoje, na nossa live Entre Elas, nós estamos aqui, mesmo tendo homens, nós falamos de mulher para mulher. Não é Marisa, mas é de mulher para mulher. E a liderança
não cabe a nós. Mas a atitude, sim. A atitude deve estar ali, ó, ombro a ombro. Não é porque nós não exercemos o papel de líder no nosso lar, porque isso não nos convém, porque isso é bíblico, e o Senhor nos fez como auxiliadoras e não como líderes do lar, que nós não devemos ter atitude. Devemos sim. Para ser uma auxiliadora, para ser uma pessoa ali sempre pronta a estar não somente auxiliando, mas estando ali lado a lado do nosso esposo, né, de cada uma do seu esposo, nós precisamos ter atitude. Atitudes que são próprias da mulher. Atitudes que estão na palavra de Deus. Mas ainda não é essa atitude que eu vou falar nessa noite. A tua atitude será o produto da sua crença. O resultado daquilo que você pensa e acredita ser. Ou seja, se você vive se vitimizando com um sentimento inferior, um sentimento de comiseração. Ah, ninguém me ama. Ah, todo mundo me olha torto. Ah, passou por mim e não me cumprimentou. Sempre a coitadinha? Ei. Não, precisamos ter atitude. Tem N motivos que a pessoa pode não ter nos cumprimentado. Ela pode estar com pressa, ela pode não ter visto a gente, alguma coisa assim. Já teve vezes que eu estava andando e a pessoa veio na minha direção, mas eu estava com tantas preocupações que eu estava enxergando além da pessoa. Eu não estava nem vendo que a pessoa estava vindo próxima de mim. Isso pode acontecer com outra pessoa também em relação a nós. É justamente o seu sistema de crenças que gera as suas ações. Sejam elas medíocres como a do elefante ou ousadas como a do leão. Jesus constantemente dizia: se creres, está perdoado. Se creres, isso em vários versículos nós podemos usar como exemplo. Então, se nós cremos, somos produto daquilo que cremos. Se cremos em Jesus, somos produtos do Senhor. Incrivelmente, Deus quebra os paradigmas, provando que a atitude não é o resultado das características físicas, sociais, cognitivas e experimentais. O que torna você um líder é atitude precedida de uma crença positiva. Se você é líder, agora vamos dizer, se você é líder na empresa ou se você é líder no ministério da igreja, você tem que ir à frente. O líder não é o chefe. Líder não é aquele que manda e os outros obedecem. Líder é aquele que vai à frente e fala: vem junto comigo, eu estou com você. Que vai dando esperança, que vai vendo lá na frente positivo. Não é pessimista, o líder é otimista. Deus diz que assim como você pensar em seu coração, assim você é. A liderança de sua vida vai além do que você é, para aquilo que você acredita que é. Creia e haja. E se alguma vez na sua vida, em qualquer momento, você se sentir menos, você se sentir menor, você se sentir como aquele elefante que precisa correr, precisa fugir, porque ali vem a presença. Não. Nós somos filhas do Rei. O nosso joelho dobrado e o nosso desejo, o nosso objetivo de estar juntamente ligadas com o Senhor, além da cruz, nos traz uma força excomunal, assim como o elefante. Só que diferente do elefante, que pensa que os problemas ou as adversidades da vida, tudo é maior, e a gente precisa fugir? Não. Encaremos de frente. Pois o Senhor nos dá todo o poder de pisar nos problemas, de pisar nas adversidades.
Devemos enfrentá-las de cabeça erguida, sim, mas de joelhos perante o Senhor. Devemos enfrentar de cabeça erguida, sim, mas submissos à vontade do Senhor, obedecendo a Ele cabalmente. Em tudo que Ele nos disser, vá e faça, nós precisamos ir e fazer. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, continuar nos abençoando, e que você tome posse dessa atitude. Se você ainda não tem o Senhor na sua vida, essa atitude você precisa tomar nessa noite. Convide o Senhor Jesus a estar fazendo morada em seu coração. E se você já tem, tome a atitude de continuar servindo e obedecendo somente o Senhor. Gostaria agora de orar com você. Senhor, nosso Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, te servindo, te honrando e aprendendo mais e mais da tua palavra, Senhor. Te louvo e te agradeço pelas pessoas presentes, ó Deus, e peço uma bênção especial a cada um que está nos assistindo, ó Pai. Esteja abençoando as suas famílias, os seus projetos, ó Deus, e coloque, Deus, uma atitude corajosa e certa na vida de cada um, Deus. Que eles possam, Deus, estar buscando somente a Ti, para que a atitude seja, Pai, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, continue, Pai, nos abençoando no momento agora, Senhor, da palavra, juntamente com a irmã Lídia, que ela, Senhor, já tem preparado para nós, o que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, que o Senhor possa ter concedido a você uma semana de vitórias. Não importa qual tenha sido a situação que você ou eu passamos durante a semana até chegarmos no dia de hoje, ou mesmo hoje mesmo, né? Que Ele possa forjar em nós é inabalável, a fé de Deus. Mas isso é o Espírito Santo que vai gerando em nós, dando cada vez mais, para que o nosso coração possa ter fé, para que possamos crer em Deus, tirando de nós toda a incredulidade, afastando de nós toda a incredulidade, em nome de Jesus. E guardando a nossa mente com o capacete da salvação, com a armadura do Senhor em nós. E interessante que quando nós assistimos algum filme que fala sobre, ou mostra um exército, mostra um general de guerra, como é que ele dá os comandos para um exército, como é a sua postura, como ele lidera o seu exército, a sua palavra, a maneira com que ele
transmite segurança para os seus soldados, porque ele sabe que ele pode ir para um campo de batalha e perder muitos homens, perder aqueles que estão bem próximos a ele, que se tornaram seus amigos íntimos, próximos, mas esses homens, eles vão para um treinamento intensivo todos os dias, bem cedo. E quando eles colocam as suas armaduras para irem para uma batalha, aquela armadura, ela tem um peso no corpo, mas ele precisa ter tido um treinamento para poder suportar a estrutura daquela armadura, a arma que ele vai usar, a lança, o tipo de arma que ele vai usar na batalha e a agilidade que ele precisa ter para poder correr e lutar. Os braços, as pernas, todo o seu corpo precisa ter uma sincronia de movimentos e o peso da armadura. Então, durante um período, eles passam no seu treinamento ali todos os dias, aprendendo, ouvindo, e a hora que eles vão para o combate, eles então têm todo esse equipamento, tudo isso foi forjado neles antes, né? E as palavras de motivação do seu comandante. Nós somos de Jesus. Ele é o nosso comandante. E nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos abertos, quando Ele nos dá uma voz de comando. Quando nós estamos numa batalha. A nossa armadura, no mundo espiritual, ela tem uma presença e um peso. É assim que eu creio. Então, para nós usarmos essa armadura, nós precisamos estar em treinamento. Qual é o nosso treinamento? Nós precisamos passar por ele todos os dias. E esse treinamento é a leitura da palavra de Deus, é a oração, é buscar a presença do Senhor Jesus. E nós temos que ter aquele tempo ali, a sós com Deus. Esse é o momento do nosso treinamento. E aí, quando nós vamos com a nossa armadura, o nosso corpo, né, o nosso espírito precisa estar fortalecido para nós podermos usar essa armadura para irmos para o campo de batalha. Enfrentamos essas batalhas semanas, dias, meses. Vai haver batalhas que nós, às vezes, pensamos, Senhor, quando será que essa batalha vai terminar? Que momento isso vai acabar? Só um minutinho aqui para trocarmos. De microfone, a turma aqui do som, da mídia, né? Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, lendo a palavra, orando, falando com o Senhor. Precisamos tomar cuidado com as distrações. O inimigo, ele vai lançar sobre as nossas vidas as coisas que vão nos distrair e podemos baixar a guarda. E quando nesse momento em que a gente se distrai e baixa a guarda, é onde nós podemos receber os seus ataques, estarmos distraídos. E essa armadura precisa estar muito bem posicionada e muito bem colocada em nós, na nossa cabeça, no nosso corpo, né, nos protegendo, os nossos pés, a palavra do Senhor, que é a nossa espada. Essa espada, nós precisamos estar com as nossas mãos firmes para poder segurar ela, porque ela é a nossa arma de combate. Se nós estivermos com os nossos braços fracos, nós não vamos conseguir erguer essa espada para nós podermos usarmos ela nessa batalha. Então nós precisamos tomar o conhecimento das Sagradas Escrituras para usarmos ela no nosso combate. Declararmos essa palavra constantemente. Quando estamos na rua, no trabalho, em casa, fazendo os nossos afazeres, o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória os trechos da palavra de Deus para nós falarmos,
Mas falarmos em voz alta, quando você está lá sozinho em casa ou no seu quarto, falar em voz alta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas vezes você pode falar isso? Quantas vezes você quiser. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E repetir isso e repetir. Então, que o Senhor possa nos ajudar nas batalhas que temos enfrentado. Estarmos com os nossos ouvidos atentos ao comando do nosso general, Jesus Cristo. E semana passada eu falei sobre Maria e há uns 15 dias atrás falei sobre Isabel. Hoje eu vou falar sobre essas duas mulheres que Deus usou para serem instrumentos dele, para que a história pudesse ser impactada através de dois homens que nasceram no ventre dessas duas mulheres. E quero falar sobre almas voltadas para o alto. Almas voltadas para o alto. Maria e Isabel, no texto de Lucas capítulo 1, relata toda a história dessas duas mulheres. E no versículo 42 está registrado assim: Isabel exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Um lindo encontro foi promovido pelo Espírito Santo entre Maria e Isabel. Quando essas mulheres se encontraram, elas proferiram palavras de sabedoria. Consegue imaginar esse encontro dessas duas mulheres? Todas duas estavam grávidas. Isabel, no seu ventre, estava João Batista. Maria estava sendo gerado Jesus. E quando essas duas mulheres, então, se encontram, elas são tomadas pela presença de Deus. E então elas têm palavras de sabedoria uma para a outra, embora elas tivessem idades diferentes. Uma já tinha uma certa idade, a outra era bem jovem, e elas tiveram ali um encontro onde elas puderam trocar palavras, tiveram ações de graças juntas, também de honra, de poder, de força a Deus. O Senhor usou a vida dessas mulheres para que elas pudessem, então, mudar o curso da história. Que linda deveria ser essa cena, né? Dessas duas mulheres, o encontro dessas duas mulheres. Tanto Maria como Isabel foram cheias do Espírito de Deus. E elas, então, como eu acabei de falar, estavam esperando crianças, bebês, cujo papel era de suma importância. Essas crianças iriam nascer, e o nascimento delas seria de suma importância para o plano eterno de Deus para o seu povo. Então elas tinham uma responsabilidade muito grande. Percebe? Lembram-se que eu disse que elas receberam o mesmo anjo, o mesmo mensageiro celestial, o anjo Gabriel. Ele veio trazer a mensagem para essas duas mulheres, um recado especial de Deus para essas duas mulheres. E essas duas crianças iriam nascer e se tornariam homens importantes para o povo, para a história. Dois meninos. E essas mulheres estavam ali vivendo esse momento de reflexão e meditando ainda, eu acredito, nas palavras do anjo Gabriel e refletindo. E com certeza passavam a mão na sua barriga conforme esses meninos iam crescendo, e com certeza iam falando com eles, ou iam se lembrando das palavras do anjo Gabriel. Que coisa mais linda! E não é de se admirar que naquele momento a alma daquelas duas mulheres estivesse voltada para o alto. O encontro delas naquele momento. Elas tiveram então um relampejo da luz, da glória, da presença de Deus, e elas então estavam ali adorando ao Todo-Poderoso. As duas juntas, no aconchego do lar de quem?
de Isabel. As duas mulheres juntas ali estavam então compartilhando uma conversa saudável, um momento único, ímpar, que provavelmente não aconteceu outra vez. Foi único. Existem circunstâncias, encontros nas nossas vidas que são únicos. Pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, que passam pelas nossas vidas, que são únicos. E que nós precisamos ficar bem atentos, porque pode ser que a gente não vai encontrar mais essa pessoa novamente. Então nós precisamos ficar com os nossos olhares, os nossos ouvidos atentos, quando nós encontramos algumas pessoas que passam pela nossa vida. E elas estavam ali juntas, né? A força era necessária para aquele dia e o brilho de esperança para o futuro. A força, não a força, né? Que os homens têm. Nós temos, como mulheres, temos força também, diferente dos homens. O Senhor criou homem e mulher com forças diferentes. Mas a força que o Senhor coloca em nós, que Ele forja em nós como mulheres, é algo extraordinário. Não é mesmo, minhas irmãs? É uma força que você que é mulher vai entender o que eu estou falando. Que nós não conseguimos explicar essa força, diferente da força que o homem tem. Na nossa delicadeza, na nossa maneira de agirmos, o Senhor nos fez com uma força diferente. Uma força para suportar situações que às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos, Senhor, como é que eu consegui passar por determinada situação? A força que veio dentro de mim, dentro de você, não foi de nós. Foi o Senhor que forjou essa força em nós como mulheres. E então aquelas duas mulheres estavam ali com um brilho de esperança para o futuro. Eu imagino que a conversa delas seriam sobre o anjo Gabriel, sobre a mensagem que elas tinham recebido, sobre esses meninos, com uma esperança, olhando para o futuro. A esperança em nós, minhas irmãs. Nós não podemos perder a nossa esperança. A esperança, o dinheiro não compra. A esperança não se pega, não é palpável. A esperança é algo que nós sentimos, que Deus coloca em nós. A esperança do amanhã. O amanhã, para Deus, não é o nosso. Quando nós pronunciamos essa palavra amanhã, nós pensamos que vamos dormir e amanhã vamos acordar. E vai ser um outro dia. O amanhã de Deus não é no nosso, é diferente. E esse amanhã, ele tem um tempo. O Kairos de Deus não é como o Cronos. Esse Cronos, o relógio nosso humano. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, é diferente. A esperança que o Senhor coloca em nós, Ele vai nos forjando, vai colocando em nós a cada dia. Por isso que nós precisamos orar e suplicar ao Senhor. Deus, brota no meu coração uma esperança, porque eu já estou numa batalha há dias, há meses, e eu estou me sentindo sem esperança. Ajuda-me, eu preciso da esperança que só vem do Senhor. Eu não posso ir no mercado e comprar ela, não posso ir em uma loja e comprar. Eu não posso pedir para que outra pessoa coloque esperança no meu coração. Ninguém pode colocar essa esperança em mim e em você. Só Deus pode colocar, porque Ele é a nossa esperança para o amanhã, para a situação da próxima semana, do próximo mês. Nós não sabemos o que vai vir para nos pegar de surpresa. Por isso nós precisamos orar. Senhor, coloca o brilho da esperança na minha vida. Em nome de Jesus. Você pode olhar atrás de mim e ver essa linda flor. Talvez você já tenha visto ela ou não, mas essa é a rosa de Saron. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu fiquei fascinada com essa rosa. Parece que
é como se tivesse fios de lã tecido nela de uma forma tão linda. Não foi tecida com fios de lã, foi o Criador que criou a rosa de Saron. Que coisa linda! Nunca vi essa rosa. Eu vi na imagem, como você está vendo aqui, essa imagem tão linda que é a rosa de Saron. Nem sei se ela exala algum perfume, mas foi Deus quem criou. Você já parou para imaginar, para pensar sobre as nações? Esses dias eu tenho refletido sobre isso, sobre as nações, sobre os 5 continentes que nós temos no mundo. Que coisa mais linda! A escrita. Nós temos várias formas de escrita, diversos desenhos que são escritas. Quando nós olhamos, por exemplo, para os japoneses, como eles escrevem, como os chineses escrevem, como os gregos escrevem, a língua hebraica, como ela é escrita, né? Nós escrevemos, temos a linha, escrevemos aqui, né? Pegamos a letra, a caneta e vamos escrevendo, né? De frente para trás. E o hebraico é de trás para frente. O chinês escreve de cima para baixo. E o grego também tem a sua forma de escrever os desenhos. Veja que coisa fantástica! Cada nação com a sua cultura, seus costumes milenares. E olhamos para as nações e podemos observar como Deus é lindo, gente. Como Deus é maravilhoso. Tantas coisas que Ele criou, que Ele fez. Nós ficaríamos aqui a noite inteira, dias e dias, meditando sobre tudo isso. Os povos com suas línguas, com suas escritas, com seus costumes, suas vestimentas diferentes da nossa, seu procedimento. Algumas culturas se expressam só no olhar. Nem falam direito, os olhos falam. E as pessoas sabem o que a pessoa está falando. Então, como olhar todas essas coisas e perceber a grandeza de Deus? Voltando para o nosso texto. Imagine a alegria que essas mulheres estavam ali sentindo, né? Essa comunhão entre elas estava aprimorando a obra visível de Deus em suas vidas. No mundo espiritual, Deus já tinha um plano, que era o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. No mundo espiritual, Ele já tinha arquitetado. Aí Ele traz para o nosso mundo natural. E Ele olha e escolhe 2 mulheres, Maria e Isabel. Então, Ele traz para o nosso mundo natural e essas mulheres, então, carregam no seu ventre esses meninos que iriam se tornar homens e queriam marcar a história. Eu imagino que seria, naquele momento, um chá da tarde entre aquelas 2 mulheres, ou um café da tarde. E trouxe, então, essa doce ministração de fortalecimento em seus corações, na tranquilidade do lar de Isabel. Deve ter sido um momento agradável, único, de doçura e uma ternura. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar isso? Esse momento de doçura, de ternura entre aquelas 2 mulheres. Mas também sabemos o que aquelas 2 encantadoras mulheres que amaram a Deus teriam que enfrentar no futuro adiante. A história da igreja deixa transparecer que logo Isabel presenciaria a morte do seu marido e que também desfrutaria pouco tempo do prazer de ser mãe, porque João Batista iria morrer. Ele morreu muito jovem. E que Maria teria a sua alma transpassada pela tristeza quando seu precioso bebê tornou-se homem e iria caminhar em direção à cruz do Calvário. E essas mulheres presenciaram essas cenas. Elas eram mães. Assim como você e eu somos mães.
Você, olhando para essa cena, né? Nós como mães sabemos um pouquinho e podemos sentir no nosso coração o sentimento daquelas duas mães, Maria e Isabel. Porque quando os nossos filhos e filhas estão passando por alguma agonia, por alguma tristeza, algum abatimento, a nossa alma fica dilacerada, nosso semblante fica transpassado. Às vezes não conseguimos comer, perdemos o sono. Não importa qual seja a idade dos nossos filhos. Você pode ter filhos ou filhas com 30, 40, 50 anos. Vai continuar sendo o seu menino e a sua menina. E você vai continuar orando pelo casamento deles, orando pelos filhos deles, que são seus netos e netas. Você vai continuar de joelhos ali, em agonia, orando e clamando a Deus. Enquanto nós tivermos fôlego de vida como mães. É assim que eu penso. Que enquanto nós tivermos vida nessa terra, sendo mães, não importa se teremos 80, 90 anos, nós vamos estar sempre pensando nos nossos filhos. Se eles vão estar bem, se eles estão dormindo, se eles estão se alimentando, se eles estão passando por algum problema financeiro com suas famílias, por onde eles estão, o que estão fazendo. Quando eles ligam para nós, ou às vezes demoram para ligar, para falar conosco, nós ficamos ali com o nosso coração na presença do Senhor e falando a Ele: Senhor, os teus olhos passeiam por toda a terra. E o Senhor está lá com eles. À noite o Senhor está com eles. Os nossos olhos não podem estar com eles, mas os olhos do Senhor estão, a presença do Senhor está com eles. Mas talvez o seu filho, a sua filha não está longe, ele está bem pertinho de você, mora ao seu lado. Mas você não pode perguntar, não pode falar. Você ora a Deus, o seu filho não quer falar, sua filha não quer conversar, mas você sabe nos olhos, no semblante que ele não está bem. Mas você não pergunta. E nós, como o nosso coração de mãe, nas nossas entranhas maternas, nós olhamos e dobramos o nosso joelho de manhã, à noite, não importa qual seja o horário, em nossos pensamentos. A Bíblia diz para nós que nós devemos orar e vigiar sem cessar. Os nossos pensamentos ali sempre. Clamando pela nossa família, orando pelo nosso esposo, aquelas irmãs que têm seus maridos, intercedendo por eles, quando eles chegam do trabalho, às vezes quietos, ou talvez passou por algum aborrecimento. Os homens não gostam muito de falar, né? Principalmente quando eles estão tristes, aborrecidos, eles não gostam de falar, nem de expressar. Nós, mulheres, é que falamos, né? Gostamos de ficar ali perguntando, falando, né? E eles são diferentes de nós. Por isso que aquelas duas mulheres tiveram um encontro para compartilhar o que elas estavam sentindo. Um chá da tarde, um café da tarde. Estavam ali compartilhando. Você precisa ter uma amiga em Cristo, como Maria e Isabel eram. Você precisa ter alguém para você compartilhar, alguém de sua confiança. Se não é alguém da sua família, pode ser alguém que você conhece já há muitos anos e que você pode compartilhar. Talvez está em outra cidade, em outro estado, está longe de você, mas nós temos o recurso do telefone, do celular hoje, que você pode conversar e mandar uma mensagem e conversar com essa pessoa. Não importa se ela está distante de você, mas nós precisamos compartilhar aquilo que está nos sufocando, aquilo que está nos agonizando, aquilo que está levando a nossa alma, nos deixando adoecidas. Você não consegue compartilhar para o seu esposo, né? Ou teme falar para ele, ou para os seus filhos, mas você tem alguém, uma amiga sua que você
já conhece, você pode confiar nela e compartilhar. Alguém de confiança, que você vai ouvir também, você vai falar e Deus vai usar a vida dela para compartilhar algo ou apenas, ou tudo, né? Orar com você, por você. Como é bom quando a gente compartilha com alguma amiga e ela fala pelo telefone, eu vou estar orando por você, vou estar orando por essa situação e procure ficar tranquila. Deus logo vai agir. Como é bom ouvir isso, né? É como Deus usando a boca dessa amiga para nos dar esperança. Como é bom isso. E Deus coloca essas pessoas. Nós não somos uma ilha para ficarmos, porque quanto mais nós vamos guardando isso em nós, vai chegar um momento que vai ser igual uma panela de pressão. Vai explodir. E você pode explodir no momento inadequado. Meu marido usa uma frase que eu gosto muito. E eu aprendo com ele quando ele diz isso. Que no afã de uma situação difícil, nós não podemos tomar nenhuma atitude. Porque nós podemos tomar uma atitude errada e depois nos arrependermos e não termos como consertar aquela atitude ou aquela conversa. Então nós precisamos, no afã do problema, né, da situação, da panela quente, nós não podemos, com a cabeça quente, tomar uma situação ali que pode prejudicar. Seja no nosso relacionamento com os nossos filhos, seja no nosso casamento. No nosso casamento, nós temos que pensar que nós somos os pilares. Eu ouvi isso de uma irmã essa semana. Nós somos os pilares no casamento. Então nós temos que prestar muita atenção, porque como pilares, nós temos que ficar firmes. Pode até dar uma estremecida, uma balançada, mas ele precisa ficar no lugar. E esses blocos precisam se alinhar novamente. E essas duas pilastras, essas duas colunas, que é você e o seu marido, ou a sua esposa, precisam ficar firmes no lugar. Porque embaixo dessas pilastras estão os nossos filhos. E eles estão olhando para nós. E nós vamos refletir para eles. Porque eles também vão constituir família. Em nome de Jesus. Vão casar, vão constituir suas famílias. E eles estão olhando para nós. Para aquilo que as nossas atitudes. Então, diante de um momento difícil, não tome nenhuma atitude. Guarde bem essa frase. Espere a poeira baixar, espere as coisas se acalmar, e aí você vai conseguir pensar com clareza. É sempre bom, né? Ter uma caminhada, faça uma caminhada de manhãzinha, saia sozinho ou sozinha, vá caminhar. Vá falar com Deus, vá pensar, falar com o Eterno. O Espírito Santo vai falar com você. Como é bom quando a gente faz essas caminhadas. Você vai sentir o vento, vai ver o brilho do sol, seja no entardecer, no amanhecer. Você vai ver o brilho do sol e vai poder respirar fundo e soltar devagar. E o Espírito Santo vai acalmar a sua alma. E a sua alma vai poder, então, voltar-se para o alto. E vai se acalmar. Quantas vezes eu preciso fazer isso, irmã Lídia? Talvez você vai ter que fazer isso muitas vezes. Fazer muitas caminhadas. Sentir o vento muitas vezes. O sol, nesses últimos dias, está muito quente, né? O calor está muito quente. Sugiro que você faça isso pela manhã, que está fresco e o sol não está tão forte. Ou no finalzinho da tarde, ou talvez à noite, para você ver as estrelas e pensar. É bom a gente fazer isso, de quando em quando. Fazer essas caminhadas e refletir. Então, quando nós estamos com alguém, convide uma amiga sua para ir na sua casa, tomar um café, tomar um suco, né? Acho que com o calor que nós estamos, um suco é melhor, né, irmã Edna? Um suco é melhor do que um calor ou um chá quente, né? Mas um suco é bem mais refrescante.
E você pode, então, conversar com essa sua amiga, compartilhar e ouvir, orar juntos. A arte do encorajamento cristão é uma ordem a ser obedecida. É uma dádiva que Deus proporciona graciosamente para os seus filhos. Quando eu vi essa frase, eu fiquei refletindo e pensei, é verdade. Nós precisamos ter uma outra amiga, onde nós podemos exercitar essa arte do encorajamento, onde mutuamente vamos nos encorajar e vai forjar em nós. Quando Paulo estava na cadeia com Silas, os dois estavam juntos. Eu imagino que eles estavam ali compartilhando. Eles cantaram louvores a Deus, eles oraram juntos, estavam um ao outro se fortalecendo. Sabe, quando nós vamos na casa da amiga ou fazemos uma viagem para visitar um parente, uma irmã de sangue, um primo, uma prima, alguém que nós temos afinidade, e chegamos lá e o Senhor usa aquela pessoa para sermos fortalecidos, para sermos revigorados, para a nossa alma ser fortalecida. Como é bom isso. Então, a nossa jornada com Deus, quando nós atravessamos vales escuros, caminhos traiçoeiros, devemos transmitir força uns aos outros no Senhor, umas às outras no Senhor. Nós precisamos disso. Como esse momento ímpar que Maria e Isabel viveu, dessa cena tão linda, dessas duas mulheres ali, compartilhando tudo aquilo que elas estavam vivendo. E mal sabiam elas o que viria pela frente, né? Mas elas tinham uma esperança do futuro pela frente. Então, minha irmã, que Deus te dê sabedoria para você, nessa semana que vai vir, que você possa encontrar amanhã ou domingo ou durante a semana, que o Espírito Santo possa mostrar alguém para que você possa compartilhar o que você está vivendo. Alguém de confiança, alguém que seja uma pessoa sábia, porque nós precisamos discernir quem são as pessoas sábias, que Deus vai usar elas com palavras, mulheres sábias, que tenham palavras de sabedoria, para ouvir, falar. E quando nós encontramos essas mulheres, essas amigas, o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Sabe como que a gente sabe? Nós sentimos paz naquilo que essa amiga, naquilo que essa mulher fala para nós. Depois que ela vai embora, nós sentimos essa paz no nosso coração, porque percebemos que teve palavras de sabedoria. E como é bom isso. Então faça isso nos próximos dias. Procure alguém que você vai poder compartilhar o que está nos seus pensamentos, no seu coração. Mas se lembre, muito bem, com atenção, que seja uma outra mulher sábia, prudente, idônea, como a palavra de Deus diz, como nós devemos ser, né? Como as mulheres devem se portar, com sabedoria, com palavras sábias. Que nós sejamos prudentes, como está escrito lá na palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Guarda no nosso coração a tua palavra. Nos dá sabedoria para discernir pessoas, mulheres, que o Senhor nos dá como nossas amigas, em que nós podemos compartilhar algo em nossa vida, que é momentos que nos deixa pensativas, preocupadas, tristes, e nós não sabemos o que fazer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estar com essas mulheres e também sermos essas mulheres para as nossas amigas. Também, ó Pai, nos ajuda a termos palavras sábias para as nossas amigas nos momentos em que elas nos procurarem, com prudência, prontas para ouvir e tardias para falar,
como a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Assim eu oro, no nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. E nós vamos ter agora o nosso momento de oração pelos pedidos que as irmãs colocam na live. E esse então é o momento que nós vamos ter de estarmos orando. Em nome de Jesus. Um abraço e que Deus abençoe e que essa palavra, o Espírito Santo, complete essa palavra no seu coração e que faça você e eu meditar. E que Deus abençoe as nossas amigas tão preciosas. Elas são bênçãos nas nossas vidas. O Senhor tem me dado o privilégio de ter algumas. Algumas estão distante de mim, em outros estados, mas eu nunca perco contato com elas. Eu sempre ligo, sempre falo com elas, mando algum áudio e peço para elas orarem pela minha vida, pela minha família. Nunca perco o contato. Algumas delas já faz muito tempo que eu não vejo, mais de 8 anos, e eu permaneço tendo o mesmo contato, como conversando com elas, como se eu tivesse visto elas ontem. Então, essas pessoas, essas amigas são preciosas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres de atitude podemos aprender hoje também com a nossa irmã Lídia. Que as nossas atitudes também possam estar sendo voltadas, né, para o Senhor. E se mesmo assim você não souber qual atitude que você deve tomar, refugie-se em Deus. Ele sim nos trará e nos mostrará a atitude correta que devemos tomar. Aqui os pedidos da live, a Magali, ela pede oração pela filha do Kleber, que está em coma neste momento. Que cidade que é? Magali, você poderia colocar na live aí qual a cidade que está, né? De que cidade que é? Aí eu não sei se vai dar tempo de vocês me passarem, mas independente do lugar, nós estaremos orando, não somente hoje, e nós gostaríamos que você estivesse também relatando, né? Como a filha do Kleber vai estar nos próximos dias. Nós cremos apenas uma coisa. Nós cremos que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor, que Ele ouve todas elas. E nós, com certeza, estaremos unidos em oração pela filha do Kleber. Lourença Porcino, ela pede oração pela sua neta, Alícia. Ela não menciona aqui o pedido, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. E eu gostaria de estar aproveitando este momento e estar orando pela sua vida. Minha irmã, essa palavra que a irmã Lídia nos trouxe hoje nessa noite foi uma exortação. Não que as outras não foram, mas a de hoje foi muito forte. Ela falou muito também ao meu coração, porque eu também sou mãe. Posso dizer até que o privilégio de ser mãe 2 vezes, né? Porque eu já sou avó. Mas é verdade que quando os filhos estão ainda conosco, muitas vezes a gente já não pode falar muita coisa, dependendo da idade. E quando eles já são casados, aí nós falamos menos ainda, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele está vendo lá dos altos céus onde Ele está, vendo e contemplando cada uma de nós de joelhos. E vamos orar neste momento pelos pedidos da live.
e para que o Senhor nos faça mulheres de atitude, que possamos nos render aos seus pés. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós nos colocamos aqui, ó Deus, diante de ti, ó Pai, como adoradoras. E pedimos, ó Deus, que o Senhor faça de cada uma de nós adoradoras em espírito e em verdade. Para que as nossas orações, ó Deus, subam como um cheiro suave, ó Pai, até o teu trono de graça. E o Senhor possa estar, ó Pai, confortando os nossos corações, consolando a cada uma de nós, ó Pai. Pois sabemos que, mesmo sendo mães, nós não somos donas dos nossos filhos, ó Pai. Os nossos filhos pertencem a Ti. Então somente nós te pedimos, ó Pai, vá à nossa frente, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, continuarmos diante de Ti de joelhos, ó Deus. E onde os nossos olhos não podem chegar, aonde, Senhor, nós não temos, ó Pai, o controle, aonde nós não podemos, ó Deus, ajudar, que o Teu Santo Espírito esteja, que o Teu Santo Espírito exorte, que o Teu Santo Espírito conforte, que o Teu Santo Espírito ensine, que o Seu Santo Espírito traga-os, ó Deus, a um discernimento, ó Pai, a obedecer a Ti, ó Deus. Que eles possam discernir, ó Pai, a voz do Espírito e tão somente desejar, ó Pai, obedecer ao Senhor. E nós, ó Deus, continuaremos ali, aos Teus pés, de joelhos, não somente pedindo, mas agradecendo, ó Pai, porque os nossos filhos, ó Pai, também têm conquistas, os nossos filhos também têm vitórias, ó Deus. E todas essas conquistas, essas vitórias, ó Pai, são trazidas por Ti, ó Deus. E nós somos gratas a Ti por isso. E hoje, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para Te pedir, ó Pai, pela filha do Kleber, ó Deus. Senhor, que está em coma. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o motivo, Deus. O Senhor sabe o que se passa, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, sê com ela, Deus, em nome de Jesus. Ali, ó Senhor, naquele leito de hospital, ó Pai, e em todos os lugares, ó Deus, que o Senhor possa estar sempre, sempre, sempre junto, ó Deus, dirigindo os caminhos, ó Pai, mostrando, ó Deus, aonde o Senhor quer, por onde o Senhor quer que caminhe, Deus. Em nome de Jesus também nós pedimos pela Alicia. Senhor, o Senhor conhece aquela vida, ó Deus. Esteja ali também operando maravilhas, ó Pai. E estendendo aqui, ó Deus, as nossas petições, ó Pai. Eu apresento aqui, ó Deus, não pelo nome, mas eu Te apresento aqui todos os nossos filhos, ó Deus. Os filhos de todas as irmãs, de todos os irmãos, ó Pai, de todas as pessoas que estão presentes nessa live, ó Deus. As filhas da irmã Lídia, ó Pai, os meus filhos, ó Deus, a minha neta. Ó Pai, que sejam todos, ó Deus, debaixo das Tuas asas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, ir de encontro a cada um deles, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Deus. E que somente a Sua voz, eles possam ouvir e obedecer. E em nome de Jesus, nós Te pedimos, hoje e por todo sempre Te agradecemos, no nome santo, santo, santo
do nosso Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, é que entregamos todas as nossas petições e todos os nossos agradecimentos, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. E é neste sentimento de gratidão ao Senhor que eu convido você a estar juntamente conosco no domingo pela manhã, no nosso culto presencial, e também no nosso culto à noite, que será presencial e transmitido. Que nós possamos juntos continuar adorando esse nosso Deus, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Uma noite abençoada. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo esteja aí com você e que você possa sentir a doce companhia do Espírito Santo, não somente nessa noite, mas por todos os dias da sua vida. Amém.